a questão é, nós não estamos preparados, né, para perder. Essa questão de se findar ciclos, da finitude da vida, nós não estamos preparados, né, para lidar especialista. com isso. Ninguém está preparado para isso, né? E o luto é em todos os aspectos. Ou a morte de alguém, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, tudo isso envolve luto. Isso, tudo isso envolve luto. Eu acho que assim, preparado, eu concordo, eu acho que a gente não está. A gente vai carregando as nossas feridas. Se a gente não cuida das nossas feridas, a gente vai carregando elas com a gente. E elas vão escoar em algum lugar. Bem-vindos a mais um episódio do TelaCast, podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e vou conduzir mais uma entrevista sobre fé, espiritualidade e bem-estar. E se você ainda não segue o nosso perfil no YouTube, vai lá, aproveita, segue, compartilha com os amigos. E eu vou deixar aqui também o QR Code do nosso Instagram, vai lá também, segue o nosso Instagram oficial, lá a gente compartilha os cortes das entrevistas, tem muito conteúdo bacana que está viralizando e você não pode ficar de fora. E hoje a nossa conversa é sobre um tema que afeta muita gente, como controlar a ansiedade, parar de se autossabotar e encontrar equilíbrio. Todo mundo quer saber isso, né, gente? E para responder todas as nossas dúvidas, nós iremos contar com a ajuda da psicóloga Natália Aguilar. E ela é autora de livros e artigos consagrados. Natália, seja muito bem-vinda ao TelaCast. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho desses temas que assolam tanto, né, a nossa humanidade contemporânea. Ansiedade virou até uma palavra comum, né, Natália? Virou. Literalmente é o mal do século. Olha, eu diria que se não é o mal do século, eu acho que está muito perto, porque hoje em dia muitas pessoas, né, sofrem desse, eu não vou chamar de mal, né, porque a ansiedade, na verdade, ela tem um porquê de ser e ela tem a sua função positiva. A gente precisa da ansiedade para fazer muitas coisas na vida, para estar, né, num modus operandi ativo da vida, né. O problema é quando ela vira demais, né? É quando a gente tem essa sobrecarga, né, de coisas que levam a um estado, né, descontrolado aí de ansiedade que a gente não consegue controlar e que impacta aí no nosso corpo, né? E, Natália, o que mais tem adoecido as pessoas hoje em dia? Olha, são muitas coisas, né, mas o que eu mais vejo no consultório, o que aparece, né, são situações relacionadas a perdas, né, qualquer tipo de perda que que uma pessoa passe, são processos que podem desencadear, né, a ansiedade, a depressão, né, diagnósticos como, por exemplo, síndrome do pânico. Então, eu vejo que hoje em dia as perdas, elas têm um peso muito grande porque a gente não é ensinado, né, que a gente pode perder, que a gente pode perder uma pessoa, que a gente pode perder um emprego, uma situação, sair de um relacionamento, e todas essas situações, quando eu falo de perdas, eu estou falando diretamente de processos de lutos, né, que a gente pode vivenciar, né, porque o luto, ele é entendido como uma reação esperada, né, natural e esperada a uma perda de uma pessoa ou de um objeto significativo que a gente tinha na vida, né, e nós vamos ter essa reação diante da perda, só que a questão é, nós não estamos preparados, né, para perder. Essa questão, né, de se findar, né, ciclos, da finitude da vida, nós não estamos preparados, né, para lidar com isso. E você é especialista nisso, né? Você trabalha com
com o luto. Sim, eu sou especialista em perdas Mas e lutos. eu acho que ninguém está preparado para isso, né? E o luto é em todos os aspectos. Ou a morte de alguém, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, tudo isso envolve luto. Isso, tudo isso envolve luto. Eu acho que assim, preparado, eu concordo, eu acho que a gente não está. Mas eu entendo que nós, enquanto sociedade ocidental, nós temos uma visão diferenciada em relação a essas questões, né, da finitude, da morte, né, o nosso entendimento não vamos falar, porque senão vamos atrair, não vamos falar do fim, né, do fim de qualquer coisa, do fim da vida, do fim de um relacionamento, não vamos falar sobre isso, porque senão a gente vai atrair e vai acontecer. E quando a gente fala especificamente, né, em relação à finitude da vida, não é algo que a gente possa controlar, né? Porque é algo que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, é como se não vamos falar para não acontecer, como se a gente estabelecesse algum controle a respeito disso, né? E a gente, na verdade, não estabelece controle de nada. Então, eu entendo que muitas vezes a ansiedade, ela vem nesse lugar da gente querer controlar aquilo que não é controlado. Né? E aí eu falo dessa diferença, né, de culturas, porque, por exemplo, em sociedades mais orientais, a visão de finitude que se tem é muito diferente da que se tem aqui, né? Existe já uma aceitação em relação ao findar de um relacionamento, não necessariamente essa pessoa ela está preparada para isso, mas existe uma sabedoria diferente, existe uma cultura diferente, rituais diferentes que fazem com que esse processo ele se torne um pouco mais fluido, um pouco mais natural. A Bíblia já nos ensina, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração. Exato. Sim. Mas na prática isso não é simples, né, Natália? Não, nem um pouco, porque nós somos atravessados por muitas influências, né? E hoje em dia a gente vive num mundo que tá muito fast, né? Tudo muito rápido, tudo para ontem, e tudo né? muito descartável. Tudo muito descartável. O amor se descarta. Exatamente. Ninguém mais tem paciência para nada, né? Exatamente. Isso aqui, né, acaba substituindo, né, muitas coisas que eram vivenciadas, né? Enfim, eu estava falando agora há pouco, né, nos bastidores que eu fui levar meus filhos, né, numa exposição de brinquedos antigos. E aí, vendo lá, né, eu me deparei com muitos brinquedos que eu tive quando eu era criança, né? E daí eu fiquei pensando, né, poxa, a sociedade contemporânea, né, não vai conhecer isso, não sabe o que é isso. E o quanto é importante a gente ter essa interação, né, esse tete-a-tete, e não só ficar na tela. É claro que nosso mundo hoje sem tela não existe, né? A gente precisa, porque tá tudo digitalizado, né? Mas eu acho que pensando na questão da ansiedade também, né, eu acho que é importante a gente saber dosar e a gente, de repente, retomar, né, rituais que a gente tinha antes, né, para a gente valorizar, né, esse contato físico, esse contato, né, presencial com as pessoas e não só o virtual. Mas você acha que isso um dia volta ao normal? Provavelmente não, né? Olha, eu acho que depende muito de como a gente vai conduzir, né, essa etapa, né, digital, né, que a gente está vivendo, né? Se a gente for conduzir da maneira que tá, eu diria que não, né? Se continuar desse jeito, eu diria que não, porque hoje é um caminho sem volta, né? Infelizmente a gente vê assim, né, a tela funciona para a criança ficar quieta, então tô a tela. Né? Isso é um perigo muito grande, né? Eu assim, não é algo que eu ache que eu julgue, que eu fale, não, isso é errado. Eu acho que cada pessoa sabe da sua realidade, né? Mas eu acho que é importante a gente poder pensar, antes não existia, e o que se fazia antes? Mas o excesso de tela para criança é muito complicado, né? É recomendado, por exemplo, que até os 2 anos de idade não se dê tela para criança. Né, porque por conta disso, né, porque a tela ela vai oferecer esses estímulos, né, e prazeres muito rápidos, né, então, por exemplo, né, a criança entra num joguinho, né, que ela pode morrer e reviver várias vezes, né, onde que fica
a possibilidade da gente trabalhar com a frustração da criança, dela entender que ela morreu e acabou o jogo. Acabou, ou ela tá fora, ou ela vai ter que esperar. Por exemplo, você tá jogando, sei lá, um joguinho de dominó, e aí tem a próxima dupla que vai entrar. Se ela perdeu, ela vai ter que esperar a vez dela de novo. Como é que ela vai lidar com essa frustração se aqui é tudo muito rápido, né? Eu morri e eu posso reviver de novo, né? Então, isso vai gerando também estados ansiógenos, né? Que, veja, desde pequenininho vai sendo difícil, né? Desse ser, né? Sustentar dentro de si. Né? E hoje muito das questões, né, que levam a isso, eu não acho que seja só isso, tá? Mas eu acho que muito tem a ver também com as telas, né? Nesse início aí, né? Nesse início da vida. Natália, nós podemos dizer que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro? Num senso comum, sim. Num senso comum, a gente pode pensar um pouco nisso, que os estados mais depressivos, eles vão ter a ver, né, com a questão de uma baixa energia. Se a gente for falar, né, em questão de diagnóstico, né, existem algumas diferenciações, tá? A depressão, por exemplo, ela é aquele estado em que a energia falta, né, para muitas coisas, às vezes para você levantar da cama e, sei lá, escovar os dentes, tomar um banho, preparar um café, falta energia para isso, e aí você vai precisar, enfim, ter que controlar isso, né, tendo um diagnóstico, você vai precisar ter que controlar isso via medicamento e psicoterapia. A ansiedade, ela já é um estado em que você acaba tendo mais energia, porque você está num estado mais de alerta, né? A ansiedade, ela deixa a gente num estado mais de alerta. Então, quando a gente está em alerta, a gente tem energia no nosso corpo. O nosso corpo, ele vai... tudo tem, né, um porquê biologicamente explicado, né? O nosso corpo, ele vai, por meio de substâncias e hormônios que vão sendo produzidos, ele vai deixando a gente nesse lugar de alerta, que vai, né, sendo colocado a gente nesse lugar de ansiedade, para a gente realizar as coisas. Então, quando eu comecei aqui essa conversa dizendo que a ansiedade, ela não é só a vilã, ela não é o mal, né? Porque, veja, por exemplo, para eu estar aqui conversando com você, para você estar conversando comigo, a gente precisa de um quê? De ansiedade, porque a gente precisa, como se fosse um estado mais ativo, né, um estado mais ativo da coisa. Eu diria que, assim, eu entendo quando você fala, né, ansiedade, excesso de futuro e depressão, excesso de passado, mas eu diria que a ansiedade, ela é um estado mais ativo, enquanto que a depressão é um estado mais passivo. Né? Eu gosto mais dessa definição. É claro que no senso comum a gente fica pensando, tenho que fazer tal coisa, tô ansiosa por isso e tal. Medo que não vai dar certo. Medo que não vai dar certo. No senso comum pode ser entendido dessa forma, mas eu gosto mais de pensar nessa ideia, né, de que a ansiedade, ela é um estado mais ativo. E se você tá em muita atividade, daí você pode gerar uma sobrecarga no seu organismo. Natália, o nosso corpo, ele dá sinais, né? Quais seriam esses sinais de que você não está bem? Tipo, opa, tá acontecendo alguma coisa comigo. Tô ficando triste demais. Tem alguns sinais de alerta? Da ansiedade, você fala. Isso. Então, eu acho que a gente precisa sempre observar coisas, assim, rotineiras, né? Então, por exemplo, como é que tá seu sono? Como é que tá sua alimentação? Eu sempre falo que, assim, né, mexeu com sono, né, eu falo que é hora da gente procurar ajuda. Né? E muitas vezes ajuda psiquiátrica mesmo, ajuda medicamentosa, porque se mexe com o sono, né? Se eu tenho diversos sintomas aí, e aí chega nesse ponto de mexer com o sono, isso quer dizer o quê? O sono seria o período que eu tenho para descansar a minha mente, para repousar a minha mente e sair um pouquinho desse estado de alerta. Se eu não tenho o sono bem regulado, né? Isso significa que eu vou entrar mais em alerta ainda, né? Então, eu sou uma profissional que, assim, eu trato meus pacientes dessa forma. Mexeu com sono, vamos buscar ajuda médica, né? Porque mexer com sono, eu acho que é um fator de risco muito grande para uma piora dos sintomas. E antes de chegar no sono, é olhar para a alimentação, olhar sintomas, por exemplo, como palpitação,
suores excessivos, aquela sensação de angústia, né, aquela sensação de pânico, né, de que às vezes, né, você não vai conseguir dar conta, muitas pessoas têm tremores, alimentação, a questão de como que está o seu funcionamento intestinal, por exemplo, são todas questões, a irritabilidade, né, essa questão, né, de se ter paciência, né, para as coisas acontecerem da maneira como elas têm que ser. E para quem está passando por algum tipo de luto, como que sai dessa situação? Você teria alguma dica? Olha, veja, né, não existe, não né, existe um milagre. Não existe um milagre, não existe uma receita, né, mas existem alguns pontos que a gente fala que são fatores de proteção, que podem nos ajudar, né, a sair da crise, vamos dizer assim, porque o luto, a gente entende que uma vez que a gente teve uma relação ou uma pessoa importante na vida da gente, a gente perdeu, né, essa pessoa, ela ocupou um lugar, e esse lugar, essa relação que foi vivida, ela não vai ser esquecida, né? Inicialmente a gente vai viver um luto mais agudo, né? E que com o tempo a gente vai conseguindo colocar ele meio que para descansar, né? À medida que a gente vai vivenciando. Mas o que pode ajudar, né? Você ter uma boa rede de apoio, né? De pessoas que possam estar ali com você, né, para te escutar, para ser companhia, não para julgar, né, não para virar para você e falar assim, olha, tá vendo, eu avisei que isso ia acontecer, né, porque a gente não precisa ouvir isso quando a gente está passando por uma perda, né, sei lá, pessoas que vão falar assim, não fica triste, essa pessoa agora ela vai ficar bem, sei lá, a pessoa perdeu um ente querido, não fica triste, ela tá bem melhor agora, ela parou de sofrer, né? Eu entendo que são falas que elas vêm no sentido de dar uma amenizada no sofrimento, né? Mas na grande maioria das vezes elas não amenizam, porque elas invalidam a dor da pessoa. A pessoa está ali mostrando que ela está sofrendo e você está fazendo o quê? Falando para ela, não fica assim não, né? Não fica assim não, que vai ser pior você ficar assim, né? E deixa a pessoa pior do que ela está, né? Pois é, porque veja, se você perdeu algo ou alguém, é perfeitamente normal e esperado, né, que você fique triste, que você se enlute por uma idealização de vida que você teve que você não vai ter mais, né, por um mundo que você idealizou na tua cabeça, na tua vida, né, você construiu esse mundo, né, o que a gente chama de mundo presumido, né, você construiu esse mundo nas tuas ideias, e de repente você não vai ter mais, você vai precisar reconstruir. E esse processo de reconstrução, ele não é fácil, né? Então, assim, e aí você tá passando por tudo isso aqui dentro. Aí vem alguém e fala, não fica assim. Não é para tanto. Não é para tanto. Né? Então, quando eu falo pessoas que sejam rede de apoio, não são essas pessoas. São pessoas que estejam ali com você, mesmo que seja para ficar em silêncio, né? Mas que estejam ali para você, né? Para o que você precisar. E, Natália, o que é autossabotagem na prática, assim? Autossabotagem, eu entendo muito essa questão da autossabotagem quando você quando você tem um potencial, né? Mas você não reconhece esse potencial que você tem, né? Você faz as coisas muito bem, né? Mas você não reconhece, né, que você faz essas coisas de uma maneira positiva, né? E você acaba se colocando num lugar de não merecedora, né? De coisas bacanas para sua vida, oportunidades, ou então sempre que surge uma oportunidade legal, você dá um jeito de estragar tudo, né? De não vai rolar isso para mim,
né? Eu entendo muito a autossabotagem isso, você sabota você mesma, né? E acredito que dentro de contextos de ansiedade, é como se fosse a autossabotagem é como se fosse algo que vai retroalimentar a ansiedade, né? Porque você, muitas vezes, quando você entende, né? Muitas vezes a pessoa ela não entende que ela está se autossabotando, né? Mas principalmente nos casos em que a pessoa ela compreende que ela está se autossabotando, mas porque eu entendo assim, né, que num processo de mudança, primeiro a gente toma consciência do nosso movimento e depois a gente vai tentar mudar. Né? E são etapas distintas. E quando a gente está nesse processo aqui de consciência, né, que a gente ainda não consegue mudar, mas a gente tem a consciência do que a gente precisa, né, é um processo muito difícil que muitas vezes pode levar à nossa ansiedade. Porque a gente percebe, olha o que eu estou fazendo comigo, né? Olha só a oportunidade que eu perdi na minha vida, né? Porque eu estou acostumada a ter esse movimento. Esse movimento, ele foi um movimento meio que ensinado. E eu tô acostumada a fazer isso durante a minha vida toda. Isso é o perfil daquelas pessoas que começam e não terminam. Quando dá certo, sim, elas estragam. Sim. E o que pode estar por trás disso é realmente a ansiedade, em alguns casos? Em alguns casos, sim. Eu acho que a ansiedade pode estar por trás disso, mas eu acho que tem muito a ver com a forma como você aprendeu a ser no mundo, né? Se você na tua vida, você não aprendeu qual é o teu real valor, né? Quais são as coisas que você faz bem, você não aprendeu a ser elogiada, você não aprendeu a ser bem tratada, né? Se você é sempre maltratada na sua vida, o que você aprende? Você aprende que você é merecedora disso. E você procura esse perfil. Então, não é uma questão não é uma questão consciente, né? Mas é uma questão das vivências que você vai tendo, né? No decorrer da sua vida, que vai fazendo você construir estruturas psíquicas, né? Que vão fazendo você entender isso. Eu procuro esse perfil, eu não penso, eu só vou, né? Para esse perfil, né? E eu não penso conscientemente nisso. Né? Mas quando eu vejo, eu tô de novo. E aí eu diria que, né, vira uma salada, né? Porque aí a autossabotagem com ansiedade, né? Com os processos de muitas vezes você compreender que você está se autossabotando, né? Por isso que tem, em alguns casos, assim, muitas pessoas machucadas machucam outras pessoas. Sim. É meio que uma autossabotagem isso? Como que funciona? Repete a pergunta. Por exemplo, pessoas machucadas machucam outras pessoas. Tem muito esse ditado, né? Sim, sim. Então é algo que não está curado dentro delas? Pode ser. Claro que, assim, não dá pra gente dizer que... não, generalizar, né? Mas a gente pode dizer que a gente vai carregando as nossas feridas. Se a gente não cuida das nossas feridas, a gente vai carregando elas com a gente, né? E elas vão escoar em algum lugar. E por onde começar para quebrar esse ciclo? Primeiramente, eu acho que a gente poder ter a possibilidade de entender, né, que eu sou uma pessoa ferida, né? Durante a minha vida, né, quando acontece, por exemplo, né, esse perfil que você falou, né, das pessoas procurarem pessoas desse perfil, né, que maltratam, que não tratam bem, né, e eu acreditar que eu sou merecedor só disso, né, eu acho que primeiro eu poder olhar, né, para como é que foi, né, como que eu fui ensinado, como que eu fui olhado, como é que eu fui cuidado, né, durante toda a minha vida, porque provavelmente, né, tem uma ferida aí. Você sabe que tem uma frase que fala que é de um autor que eu gosto bastante, que ele fala muito sobre trauma, né? O nome dele é Gabor Maté. Ele fala assim, né, a frase é direcionada a crianças, mas eu gosto de usá-la em contextos gerais, né, que ele fala, assim, que o problema não é ele fala da criança, né, o problema não é a criança passar por um trauma, mas é essa criança passar por um trauma sozinha. Né? Porque quando ela passa sozinha, ela vai entendendo, né, que ela não é merecedora de cuidado, né?
E aí, assim, o nosso corpo, ele é muito sábio. Ele vai encontrar uma maneira de se regular. O nosso corpo, a nossa mente, ele vai procurar uma maneira de se regular para encontrar uma homeostase, né? Então, e aí, como é que vão ser essas maneiras? Essas maneiras ou vão ser solicitando demais o outro, sendo uma pessoa muito, como se diz? É uma pessoa que solicita demais, né? Uma pessoa muito... Ai, tem uma palavra que agora eu não tô me lembrando. Ou, né, você vai ser uma pessoa autossabotadora, você vai sabotar, né, aí todas os seus predicados, as coisas que você faz bem, procurar, né, não de maneira consciente, mas procurar relações tóxicas para sua vida, né? Ou você vai evitar tudo e todos, você vai viver, né, numa bolha, numa caverna, né, evitar tudo e todos porque você aprendeu que você não pode confiar no outro, né? Então tem diversas maneiras, né, de se olhar, né, para essa questão. E a ansiedade é só no pensamento ou o corpo acaba participando como um todo? Participa sempre. Da ansiedade tóxica, sim. Tudo surge aqui, né? Tudo. A mente controla o corpo. Tanto é que tem o ditado, né, que diz mens sana, corpore sano, né? Não tem como, não dá pra gente separar corpo e mente, né? Eu acho que a gente precisa olhar, né, pra totalidade da coisa, né? E aí, por que, né, que eu penso nisso? E por que eu sou uma psicóloga que eu entendo que, em alguns casos, o tratamento psicológico, ele tem que, sim, vir acompanhado de tratamento psiquiátrico, né? Não dá pra gente negligenciar isso. Porque tem coisas que no corpo, eu como psicóloga, eu não vou conseguir, né, trazer conforto para o meu paciente, pelo menos não de uma maneira mais imediata. E às vezes esse paciente ele tá tão desorganizado, né? O corpo tá tão desorganizado que precisa de um respiro, até para que a gente possa iniciar o processo de psicoterapia de uma maneira um pouco mais organizada. Né? Então você recebe alguns pacientes que estão totalmente desorganizados, assim, nesse sentido. Sim. E tem alguns alimentos que contribuem, assim? Tem gente que fala, excesso de café, ou é só mito? Olha, não é mito que uma alimentação saudável, ela contribua, né, para esse auxílio, né, do controle da ansiedade. Isso não é mito. O tratamento, quando a gente fala, né, no tratamento para ansiedade, eu acho que existem algumas coisas que precisam caminhar juntas, né, que é a psicoterapia, o tratamento psiquiátrico, se necessário, a boa alimentação saudável. E aí, o que eu tô chamando de alimentação saudável, né, eu tô chamando de alimentação saudável não se ter excessos, né, de nada, né, porque eu entendo que se você tiver, sei lá, se você tiver excesso de carne na sua alimentação, vai prejudicar em determinada coisa, se você tiver excesso de café, vai prejudicar em determinada outra coisa, né, procurar, né, comer verduras, legumes, essas coisas que todos os nutricionistas eles abordam e que a gente precisa comer, mas tentar, né, não ter excessos, né? Exercício, né? Exercício, eu acho que é algo que na nossa contemporaneidade é outra questão, né, que é necessária, não é mais luxo, né, essa coisa de sair para malhar, eu acho que é coisa necessária para a gente manter a nossa saúde, visto a vida, né, que a gente leva, né, nessa contemporaneidade, essa vida meio louca aí que a gente leva. E sempre há tempo, né? Não adianta a gente falar sempre tem tempo e sempre tem exercício para sua necessidade, né? Sempre existe um exercício para sua necessidade. Então, essa coisa, não, porque eu sinto dor, porque, né? Eu acho que sempre dá pra gente ajustar. Sim. E muitas vezes, né? A espiritualidade também tem um papel muito relevante, né?
né, nessa questão aí do controle da ansiedade, né? E espiritualidade, quando eu falo, é a espiritualidade no geral, é a fé que você tem, aquilo que você acredita, né? Pode ser a sua religiosidade, pode ser você acreditar na energia do universo, pode ser qualquer coisa que te motiva. Corpo, mente e espírito, eles têm que andar juntos, Exato, né? Exato. Eu, como profissional, eu entendo muito que são fatores essenciais que podem ajudar no fortalecimento para que a gente possa, não é para a gente eliminar a ansiedade da vida da gente, mas é a gente poder lidar com ela quando ela acontecer. É um trabalho multidisciplinar, né? Sim, sim. E que ajuda muito. Sim. Né? Você tem muitos relatos no seu consultório? Sim, sim. De pessoas que se apegam na fé, que procuram uma ajuda com psicólogo, com psiquiatra. Sim, e hoje em dia eu percebo que as pessoas elas estão ficando cada vez mais conscientes, sabe? Depois do período pandêmico, né? Da pandemia para cá, eu acho que a gente tem vivenciado um período de mais consciência dessa questão de se cuidar não só da saúde física, mas da saúde mental e espiritual. Né? Mas também não pode ser nada em excesso, né? Porque quando a fé vira cobrança, culpa, o medo, também, de certa forma, é prejudicial. Gera ansiedade, né? Gera ansiedade. Então tem que ter sempre um equilíbrio. Você sabe que eu sempre falo para os meus pacientes assim, né? Que a terapia, né? Quando eles estão iniciando o processo de psicoterapia, a terapia ela tem que ser o começo de uma solução. Ela não pode ser mais um problema, né? Então, às vezes, por exemplo, né, eu pego alguns pacientes que falam, eu queria fazer presencial, mas o seu consultório é muito longe. Falo, olha, hoje a gente tem a modalidade online que tem funcionado super bem, né? Mas eu nunca fiz, não sei o quê. Vamos tentar? Vamos tentar. Ou se o paciente, não quero tentar, eu quero presencial, então, vamos tentar procurar um terapeuta que seja mais próximo da onde você esteja. Porque é isso, não adianta você também vir, né, você pegar 2 horas de trânsito para chegar no meu consultório, né? E aí você chega putíssimo da vida por causa do trânsito que você pegou. Aí você faz lá 50 minutos de sessões. Matar todo mundo. Você faz lá 50 minutos de sessão e aí você vai para mais 2 horas de trânsito para você voltar. Não. Eu particularmente prefiro online. Eu acho muito mais prático. Eu também. A correria do dia a dia é muito mais prático. É muito mais prático, né? Eu fiz muito tempo presencial, né? Mas depois que veio a pandemia e que teve essa possibilidade de online, e olha que eu fazia até relativamente perto da minha casa, né? Eu nunca gostei de ir para lugares assim muito longe, sabe? Mas depois que veio online, eu falo, não, online. Eu gosto também do presencial, porque eu acho que tem toda uma dinâmica diferente de acolhimento, né? Mas eu acho que o online ele também funciona super bem, né? Muito. Funciona super bem e, sei lá, né? A gente tem que se abrir também, né? Para o novo, porque afinal de contas, tá aí, né? Principalmente, né? Depois da pandemia. E falando em pandemia, doutora, você sentiu esse boom de doenças mentais depois da pandemia? Muito, muito, muito. Mexeu mesmo com a cabeça das pessoas? Mexeu sim. Eu percebo assim, né, que as pessoas elas estão muito mais eu não sei se estão muito mais impacientes, né, essa questão da ansiedade, irritabilidade, eu não sei se elas estão ou se elas já estavam e agora existe uma consciência maior, porque teve um boom, né, de não, vamos procurar ajuda, né, porque eu sozinho não estou conseguindo lidar, porque muitas famílias elas se viram em que condição, né, todo mundo dentro de casa, às vezes 2, 3 filhos e cada um tendo que fazer a sua aulinha lá online, né? A mãe tendo que trabalhar home office, o pai tendo que trabalhar home office e todo mundo subindo pelas paredes, né? E se descabelando. Então, eu acho que foi um período em que teve, né, um aumento muito significativo aí da questão da ansiedade, porque as pessoas elas se viram sem solução, sem ter o que fazer. Não dá para eu levar no parquinho, não dá para eu pôr na escola para gastar energia, não dá para. Então, eu preciso de ajuda de outra pessoa. Né? E aí eu acho que assim, pensando nas crianças, por exemplo, foi um período significativo em que muitas famílias vieram procurar, porque essas crianças elas estavam isoladas, elas estavam sem contato com os amigos, sem contato com família, né? Foi um período bem difícil, desafiador, né? Foi sim. E Natália, o que significa voltar a viver assim depois de um período difícil? Eu acredito muito que voltar a viver seja a gente
seguir, né? Ainda que com as cicatrizes, né? Mas a gente seguir, a gente continuar. Tem aquele desenho Procurando Nemo, né? Tem a Dory, e tem uma parte do filme que ela canta uma musiquinha assim, continue a nadar, né? E aí eu sempre falo isso, né, para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, nas palestras que eu dou, eu falo assim, mesmo que tudo pareça difícil, né, continue a nadar, né? Só não pode parar. Continue a nadar, e aí assim, nade conforme seja possível para você, né? Você não tem que nadar do jeito que o fulano está dizendo para você que tem que ser, do jeito que a sociedade está falando que não é desse jeito, não é desse jeito. Você tem que fazer do jeito que seja possível para você. E muitas vezes, para a gente entender o que é possível para a gente vai precisar olhar para a nossa própria ferida. Né? E muitas vezes esse processo é o mais difícil de todos. Muito. A maioria joga para debaixo do tapete. Vamos jogar para debaixo do tapete e vamos fazer o que está todo mundo mandando. Né? Só que aí a ferida fica lá doendo, a ferida fica lá pedindo ajuda, né? Cuida de mim. Né? E como voltar a confiar em si quando a autossabotagem ela vira padrão na sua vida? A gente precisa... acho que primeiramente, né, reconhecer que isso virou padrão. E como é que eu vou reconhecer isso? Terapia, né, estar no meio de pessoas que validem, né, o que você está vivendo, né, e que não invalidem, né, não julguem, mas que validem, né, esse processo. E eu diria que assim, muita generosidade com você mesmo, né? Porque não é um processo fácil, não é um processo que vai ser desconstruído assim. Pra gente desconstruir um padrão, eu falo assim, né? Às vezes eu pergunto pros meus pacientes assim, eu falo assim, quantos anos você tem? Sei lá, a pessoa fala, tenho 40. Você viveu por 40 anos desse jeito, né? Eu vou precisar de pelo menos um pouco mais do que 2, 3 sessões de terapia para te ajudar a desfazer esse padrão, né? Vejam, foram 40 anos desse jeito, né? Não é tão simples, né? Eu acho que é compreender que aqui tá tudo bem, você não vai ser julgado, você não vai ser, né? Mas a gente vai precisar de um tempo. E quais limites são inegociáveis, assim, para preservar a saúde mental? Me explica direito a sua pergunta. Me fala melhor sobre ela. Há alguns limites, assim, que a gente tem que impor para preservar a nossa saúde mental, assim. Sim, entendi. Então, daqui eu não... Porque você pode... Sim, machucar. Ultrapassar, se machucar. Então, é muito subjetivo isso, né? Eu acho que depende de cada pessoa vai ter o seu, né? Mas eu acho que é importante a gente, de novo, né, se voltar para si, né, para olhar o que eu dou conta, né? Eu dou conta desse processo, eu dou conta de estar nessa relação, né? Dou conta, mas eu dou conta de determinada forma, né? E aí, a pessoa que eu tô, ela... A maioria das pessoas não param para pensar nisso, né? Elas simplesmente se jogam de cabeça e vão ver o que vai dar. Ou acreditam muito nas palavras e não prestam atenção nas atitudes. Sim, também, né? E é um todo, né? Não dá pra gente negligenciar, né? Acho que a gente precisa olhar para tudo que acontece, quando né? as palavras e a atitude, elas não estão alinhadas, é um sinal de alerta, né? Precisamos olhar, porque se as palavras e as atitudes não estão alinhadas, tem alguma coisa que tá esquisito. Né? A pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Né? E se você tem essa consciência, se você que está vivendo essa relação tem essa consciência, né? Você vai precisar visitar, né? Se revisitar, né? Eu preciso disso, né? Se questionar, né? Por quê? Né? Em função de que eu tô nessa relação? Né? Em que essa relação tá me ajudando na minha vida? Tá contribuindo, né? Para os meus processos. Muitas vezes é a dopamina, por exemplo, relacionamento narcisista. A pessoa fica viciada numa dopamina, que são os altos e baixos, né? Mas de novo, é algo muito rápido, né?
E aí, eu acho que tem a questão, né, de se ter uma consciência, né, de, tá, eu sustento, né, ter esse algo que é muito rápido para mim, mas que é positivo, e ter esse período intenso de sofrimento, sabe? Mas eu acho que quando a pessoa se dá conta, ela já tá Sim, muito sim. envolvida. Sim. Porque, assim, nos primeiros... Normalmente o narcisista, nos primeiros meses, ele é um lorde, né? Ou a mulher também, ela é perfeita, dá muito amor. Aquele Sim. love bomb. Sim. Pra depois vir oscilando. Sim. E quando você vê, você já tá Sim, preso, você né? já tá envolvido ali, né, no relacionamento. Eu acho que, assim, né, a gente só não dá jeito pra morte na vida da gente, né? É claro que não são situações que sejam fáceis da gente resolver, porque quando eu falo, né, da gente se questionar o que a gente sustenta, né, não é uma equação exata, né, porque muitas vezes a gente vai acreditar piamente, não, eu sustento porque eu amo essa pessoa com todas as minhas, né, mas a questão que eu entendo que seja primordial, não é só o envolvimento, né? Mas eu acho também que é um pouco da questão da previsibilidade que a pessoa dá para a relação, né? Aí você pode me perguntar assim, mas o narcisista, ele não vai dar previsibilidade nenhuma, porque uma hora ele tá de um jeito, outra hora ele tá de outro. Tudo bem, mas ainda assim, né? Se você tem um relacionamento muito longo com uma pessoa assim, e você aprendeu na sua vida, né? Que sinônimo de cuidado, sinônimo de afeto para você é dessa forma, né? Isso é sinônimo de previsibilidade. Porque se sai daquilo, é meio que, eu não sei o que esperar se sair disso. Então, muitas vezes é muito difícil de pessoas saírem de relacionamentos abusivos por causa disso. Porque é abusivo, mas tem previsibilidade. Você sabe que aquela pessoa vai ser abusiva. Não que isso seja bom para você, tá? Isso é péssimo para a pessoa que está, né, como vítima na relação, né? Mas essa pessoa, ela sabe o que esperar. E para ela não saber o que esperar é muito desorganizador. Entende? Então, muitas vezes ela se submete a ficar na relação, porque pelo menos ela sabe, eu vou chegar em casa, ele vai me maltratar, vai me bater, mas eu sei que isso vai acontecer, né? Agora, se eu vou para outra relação, como é que eu vou saber? Né? E aí a pessoa acaba se acomodando, mesmo sofrendo. Exatamente. Viciada naquele sofrimento. Exatamente. Esperando os momentos bons, que sempre tem altos e baixos, né? Isso. Né? Então, acontece muito isso. Né? E aí, de novo, né? É uma questão, né? Da gente quebrar padrões, né? E que não é fácil também, porque se você foi ensinada desse jeito, você tá num relacionamento há muito tempo, né? Que tá funcionando desse jeito, não é fácil a gente quebrar de uma hora para outra, né? Esse modus operandi da pessoa. Exato. E existe algum mito sobre ansiedade? Mito sobre ansiedade? Eu acho que eu acho que caiu muito nesse senso comum, né, de se colocar a ansiedade sempre num lugar ruim, né? Eu acho que assim, vamos entender que a ansiedade ela é necessária, né? É que nem o cortisol, né? O cortisol está muito relacionado, né, à ansiedade, né? Gente, cortisol ele é necessário para o nosso corpo funcionar, para os nossos órgãos trabalharem, né? Ele não é inteiramente o vilão, ele se torna se ele tiver em excesso no organismo, né, que ele vai causar mais sintomas ansiógenos, né, mas eu acho que se cria, né, essa ideia de que ansiedade, né, o cortisol sejam vilões, mas eles se tornam se a gente, né, permite que se a gente permite ou, né, se a gente vivencia alguma situação em que as coisas saiam do controle, sabe? E um hábito simples que pode mudar, assim, no dia a dia? Eu acho que a gente poder começar o dia, né, conectado com a gente, né, não começar, né, daquele jeito, né, já cansado. Já brigando com todo mundo. Mais um dia. Ou tipo,
Hoje é segunda-feira, e agora? O meu marido, ele fala muito do sextou, né? Ele fala que ele não gosta que as pessoas falem, né? E aí, por um tempo, eu fiquei pensando, né? Porque é isso, né? A pessoa, ela fica vivendo a semana inteira Esperando em busca do sexta-feira. sextou. Aí chega no domingo, já tá de mau humor, Já tá- no domingo à tarde, nossa. Já entrou em depressão, né? Ouviu a música do Fantástico e entrou em depressão, E né? isso vira um Vira um ciclo. ciclo. Sim. A pessoa já fica de mau humor Sim. só na Sim. expectativa de que vai chegar na segunda-feira. E aí assim, passa a semana e o que você viveu? Então esse seria um hábito que as pessoas precisam parar pra... E você vê, é coisa que só depende de cada um, Sim. né? Vou parar com isso de sextou? Vamos viver cada dia o seu dia. Esse perfil é aquela pessoa que entra no elevador, se você abre a porta do elevador, dá bom dia, ela vira a cara pra você, porque é segunda-feira. Porque é segunda-feira, né? Então eu acho que essas pequenas coisas, né? De você poder se conectar mais com o presente, com o que você está vivendo no momento, né? E isso a espiritualidade ajuda muito, né? Porque Também você já, pode ajudar, já sim. acorda, já se conectando, fazendo uma oração, Isso. pensando positivo. Isso, pode ajudar bastante também, né? Eu acho que, assim, né? Cada pessoa precisa encontrar o seu jeito, mas eu acho que se a gente já começar, né? Parando de só viver Reclamar. almejando, né, o futuro, almejando a sexta-feira, almejando as férias, almejando o feriado, né, eu acho que a gente já vai, né, fazer muita coisa pela gente, né, a gente poder trabalhar com o presente, com o que a gente tem, né, no momento, com certeza a gente vai reduzir bastante já a E nossa agradecer ansiedade. mais do que reclamar, né? Exatamente. Faz toda a diferença. Toda. Se você pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo, qual seria? Eu sempre gosto de dizer, né, que eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente é muito cobrado, tem muitas atribuições, muitas coisas para fazer. Então, eu diria assim, né, se permita ser mais generoso com você, né? Você não precisa dar conta de tudo, você não tem que dar conta de tudo. E as perdas, elas vão fazer parte desse processo, ninguém tá ileso disso, né? As perdas, os lutos, né? Os momentos de tristeza, os momentos de ansiedade, ninguém tá ileso disso, mas acho que a questão busque ajuda, se você achar que é necessário, né? Você não precisa tentar passar por isso sozinho, tentar controlar tudo a todo momento, às vezes a gente precisa dar um respiro para que a vida possa seguir, né, para que o universo também possa fazer o seu trabalho. Com né? certeza. E Natália, onde as pessoas te encontram? Onde elas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho? Eu tenho um site que é www.nataliaaguilar.com.br, 2 As, tá? Natália termina com A. Vai deixar aqui. Isso. E o Instagram, @Natália Aguilar Psicóloga. Aí, por lá, por esses dois, né, vocês Você encontram... já escreveu livros já, também, né? Já, eu escrevi, em 2023, eu organizei um livro, porque eu sou da área da psicologia perinatal, né, e em 2023 eu organizei um livro que se chama Psicologia Perinatal, Caminhos do Conceber, Planejar, Gestar e Cuidar. E contei com algumas pessoas, algumas psicólogas que escreveram esse livro junto comigo e eu fiquei na organização dele. Aí eu escrevi assim alguns capítulos de livro, né, alguns artigos que eu fui sendo convidada ao longo do tempo, e o mais recente foi agora 2025, novembro de 2025, que eu junto com 2 outras colegas profissionais, psicólogas também, a gente organizou um livro somente sobre a temática do luto perinatal, que é a minha grande especialidade. Né? Então o livro se chama De Mãos Vazias, Compreendendo e Acolhendo a Perda e o Luto Perinatal. Que é um momento muito difícil também, muito delicado, muito, demais. Natália, aprendemos muito com você aqui hoje sobre ansiedade. Você acha que a pessoa que é muito perfeccionista, que se cobra demais, ela pode desenvolver essa ansiedade? Olha, eu acho que a ansiedade, ela tem uma ligação, né, forte com a questão do controle, né? Então eu diria que quanto mais controle, né, eu quiser ter, né, a respeito das coisas, mais ansioso eu vou ficar,
né? Principalmente quando eu perceber que saiu do controle, né? Então, eu diria que assim, a ansiedade ela já está presente, né? Nesses casos, né? Ela só está controlada. Né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, Uhum. porque eu sou muito perfeccionista, e por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu acho que tá muito ligado, porque o perfeccionista quer as coisas tudo certinho, ele olha lá na frente, se alguma coisa sair do lugar, você já fica meio que desesperado, já dá ansiedade antes do negócio acontecer. E aí é isso, né? Você olhar, né, para esse futuro, né? E você falar, não, preciso controlar aqui de alguma forma para que não chegue nesse lugar. Mas eu acho que assim, a gente precisa pensar de qual maneira é possível para eu controlar isso? Eu consigo? Né? Se for possível, se você conseguir, se estiver dentro das suas possibilidades, ok. Agora, o problema, eu falo que assim, a grande dificuldade tá em quando a gente não consegue, né? Que é geralmente quando as pessoas que são mais ansiosas, mais perfeccionistas, acabam se deparando, né, com um estilo completamente diferente daquele que ele está acostumado. Então, por exemplo, você tá trazendo, né, eu sou muito perfeccionista, eu olho para o futuro e eu falo, não, tem que ser desse jeito e tal. E aí, de repente, acontece alguma coisa na tua vida que tira todo o controle, né? Que tira todo esse controle. Você, sei lá, você adoece, você, sei lá, você sai do seu emprego, você tem que ir para outro lugar, né? Você se muda de cidade, você perde um ente querido, enfim. Acontece alguma coisa que tira você desse lugar de controle, né? E é nesse ponto, né, que muitas vezes esse perfil, né, de pessoas vão se desorganizar mais, porque eles vão acessar o quê? A falta de previsibilidade. Exatamente. Né? Isso nos deixa malucos. Malucos, Mas a falta de previsibilidade é algo que desorganiza a gente como um todo. Qualquer um, né? Não necessariamente o ansioso. Não necessariamente o ansioso, mas tem algumas pessoas que mais do que outras, né? Então, são pontos, né, que a gente precisa olhar, né, trabalhar, isso, muita terapia. Muita terapia. Quem não precisa, né? Quem não precisa, exatamente, hoje em dia, né. Natália, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda aqui. Que agradeço, obrigada, Foi um prazer enorme, você nos ajudou bastante, esclareceu muitas dúvidas, eu tenho certeza que não só minhas, do público de casa também. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Ju. E obrigada mais uma vez você também por nos acompanhar. E aproveita para se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Corre lá no Instagram também. Lá nós compartilhamos todos os cortes das nossas entrevistas. Tem muito corte bacana que está viralizando e você não pode ficar de fora. Até a nossa próxima entrevista. Obrigada.